uma olhada aqui no nosso site, olha que bacana ter essa reflexão do Carlos Nobre, porque secas e cheias mais que dobraram no Brasil entre 2014 e 2023, e é bacana contar com a análise do Carlos Nobre, né, no nosso site, que é o colaborador. O Carlos Nobre agora tem uma newsletter para você receber gratuitamente no seu e-mail toda terça-feira. Tá? O bacana é isso, né? Infelizmente a notícia não é boa, porque o ano de 2023 foi o mais quente da história no Brasil e no mundo, e parece que 2024 vai na mesma direção. E o professor Carlos Nobre está aqui conosco para falar um pouquinho sobre a newsletter, mas vamos começar com a notícia, né, professor? 2024, então, parece que também não vai dar trégua, né, com essas mudanças climáticas todas. Boa noite. Boa noite, Diego. Sem dúvida. Assim, se esperava que 2023, lá no fim de 2022, comecinho de 2023, a maioria dos órgãos de meteorologia do mundo, inclusive aqui no Brasil, fizeram a projeção de quanto que a temperatura podia chegar em 2023, que tínhamos a projeção de um fenômeno El Niño. El Niño aquece as águas do Oceano Pacífico Equatorial Centro-Leste e sempre aumenta um pouco a temperatura do planeta. Então, se calculou, se estimava que a temperatura chegaria em todo 2023 em cerca de 1,3 graus mais quente do que lá atrás, né? Antes do aquecimento global, 1850 e 1900. Aí, de repente, a temperatura continuou alta, os oceanos continuaram muito mais quentes, e aí bateu o recorde de temperatura. A temperatura chegou em 2023, no final do ano, 1,45 graus mais quente, e depois elas continuaram quentes em 2024. Então, quando a gente pega junho de 2023, maio de 2024, mais de 1,6 graus. Então, isso está gerando uma enorme preocupação. Não é possível explicar que essa temperatura subiu 0,2 graus em 2023, continua em 2024, mais do que a ciência estava mostrando. Então, tem aí centenas de cientistas hoje trabalhando muito para tentar explicar esse grande aumento e continua agora. Lógico, nós estamos acabando com o fenômeno El Niño agora, esse mês. No segundo semestre deve gerar o fenômeno Laninha no Oceano Pacífico Equatorial, que abaixa um pouquinho a temperatura, mas não vai abaixar muito. Então, isso é uma surpresa. A ciência está tentando ver qual é a razão. Os oceanos todos tiveram a maior temperatura da história e é isso. Quer dizer, é um desafio muito grande saber. E aí, o que hoje a maioria das projeções científicas, elas já dizem que nós vamos atingir permanentemente 1,5 graus antes de 2030. Olha, o Acordo de Paris, lá atrás, disse que a gente não podia passar de 1,5 graus, isso era a COP26 em Glasgow em 2021, não podia passar de 1,5 graus até 2050. Já atingiremos 1,5 graus até 2030. Professor, tem algo a ser feito a curto prazo? Olha, a curtíssimo prazo, nós temos um gigantesco desafio que está acontecendo no mundo inteiro, que é a adaptação, né? No mundo inteiro, não estamos preparados para esses eventos extremos climáticos que já estão ocorrendo, que a temperatura já atingiu esse 1,5 graus em 2023 e 2024. Então, esses extremos de chuva, ondas de calor, recorde de seca, então nós estamos muito pouco adaptados. Veja, centenas de milhares de gaúchos que sofreram com esse recorde de chuva da história do Rio Grande do Sul. Isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas principalmente os países em desenvolvimento. Então, a curtíssimo prazo, nós temos que preparar mais as populações para todos esses fenômenos extremos, a curtíssimo prazo. Então, os governos, por exemplo, o governo brasileiro tem que, de fato, rapidamente aprovar medidas, aprovar mega orçamentos para dar muito mais resiliência a todas as populações brasileiras que vivem em áreas de risco. Então, isso aí tem que ser imediato. Agora, que não dá para fazer no curtíssimo prazo, mas vai ter que ser acelerado, é a redução das emissões. Se for só reduzir as emissões até 2050,
é muito provável que nós vamos passar de 2 graus, podemos até atingir 2,5 graus. Professor Carlos Nobre, que toda terça-feira, então, assina a newsletter aqui para o UOL, trazendo informações sobre as mudanças climáticas, né, professor? E é só se inscrever, né? Abrir lá, fazer o cadastro. Chega no e-mail, professor? Sim, as pessoas se inscrevem, vai chegar no e-mail, espero que nós possamos realmente, eu também estou fazendo esse trabalho sempre em parceria com grandes cientistas brasileiros, muitos colegas meus de muitas décadas, outros são cientistas de várias áreas, que não é a minha especialidade, mas nós queremos realmente, semanalmente, comunicar a todos os brasileiros, via UOL, os riscos que as mudanças climáticas trazem, os riscos que também nós temos de perder a Amazônia, perder o Cerrado, perder a Caatinga. Então, vamos cada vez mais demonstrar o que a ciência está já mostrando e, sim, vamos aqui, todos nós do Brasil, buscar soluções. Muito bom, é muito bom ter um nome como o do professor Carlos Nobre, um dos maiores da sua área no mundo, aqui no nosso time do UOL também, colaborando com a gente. Obrigado, professor, um abraço, viu? Uma ótima noite. Ótima noite para todos nós. Muito obrigado.